Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vim explicar um pouquinho sobre expressões numéricas, tá? Para ver se fica um pouquinho mais fácil de vocês compreenderem. Então, para nós começarmos a trabalhar com expressões numéricas, nós temos que primeiro trabalhar com dois critérios. Toda vez que a gente tem uma expressão numérica, nós temos que primeiro resolver tudo que está dentro do parênteses para poder eliminá-lo. Depois, tudo que está dentro do colchetes, também para eliminá-lo. Depois, resolver tudo que está dentro das chaves para poder eliminar. Quando nós eliminamos os parênteses, os colchetes e as chaves, fica tudo do lado de fora, ok? Só que, se dentro desse parênteses, colchetes e chaves tiverem várias operações matemáticas, nós temos também que seguir uma regra. Então, primeiramente, nós temos que resolver as raízes e as potências. Depois, nós temos que resolver as divisões e multiplicações. E, por último, as subtrações e adições. Então, eu vou fazer aqui um exemplo com vocês para ficar mais fácil. Então, eu gosto de, sempre que eu vou fazer uma expressão numérica, colocar ao lado um pedacinho para o rascunho. Se eu tiver alguma dificuldade em alguma conta aqui, eu faço no rascunho e venho aqui para a conta. Então, aqui nós temos, dentro de um parênteses, raiz quadrada de 169 menos 4, vezes, dentro de outro parênteses, o número 1 mais a raiz quadrada de 25, e tudo isso está dentro de um colchetes. Aí lá fora nós temos uma divisão e um novo parênteses, que é a raiz quadrada de 49 menos 1. Muito bem, como nós temos 3 parênteses, a gente pode começar resolvendo os 3 parênteses. Então, como é que a gente vai analisar? No primeiro parênteses, nós temos uma raiz e uma subtração. De acordo com a nossa ordem, a minha seta está dizendo que é para descer, então é de cima para baixo. Então, o que vem primeiro, raiz ou subtração? Aqui em cima está a raiz. Então, nós vamos resolver primeiro a raiz quadrada de 169. Lembrando, raiz quadrada é o contrário de uma potência quadrada. Se eu quero encontrar a raiz quadrada de 169, eu tenho que pensar que número que elevado ao quadrado resulta em 169. Este número é o 13. Então, a gente vem aqui, abre colchetes e abre chaves, e no lugar da raiz quadrada de 169, a gente escreve o número 13. Copia o menos 4, fecha parênteses, a multiplicação e abre o próximo parênteses. Aqui nós temos o número 1, que será somado com a raiz quadrada de 25. Então, nós temos que resolver a raiz quadrada do número 25. Então, nós temos que pensar que número que elevado ao quadrado resulta em 25. É o número 5. Então, a gente vem aqui e escreve o número 1 mais este resultado, que é o 5. Fecha parênteses, fecha colchetes, copia a divisão e abre novamente o próximo parênteses. Nesta etapa, nós temos a raiz quadrada de 49 menos 1. Então, uma raiz e uma subtração. Faremos primeiro a radiciação. Se nós queremos calcular a raiz quadrada de 49, nós temos que pensar que número que elevado ao quadrado resulta em 49, que no caso é o número 7. Então, esta etapa fica a raiz quadrada de 49 é 7, menos o número 1. Fiz a primeira parte, mas eu ainda não eliminei os parênteses. Então, eu tenho que fazer novamente para eliminar o parênteses. Vamos lá. Abre colchetes. Como aqui eu tenho uma única operação, eu já posso resolver e eliminar o parênteses. 13 tira 4, ficamos com 9. Copia a multiplicação. Aqui nós também temos 2 números, então dá para resolver e já eliminar o parênteses. 1 mais 5, 6. Fecho colchetes, copia a divisão
E como no próximo parênteses também só tem 2 elementos, eu já posso resolver e eliminar o meu parênteses. 7 menos 1, 6. Eliminamos o nosso parênteses. Então, agora nós vamos para os colchetes. Dentro dos colchetes, nós temos apenas uma multiplicação, então nós vamos resolvê-la. 9 vezes 6 é 54. Já pode eliminar o colchetes e copia a divisão por 6. E aí, tá tudo agora do lado de fora, porque eu já fiz os parênteses, já fiz os colchetes e não tem chaves. Então, agora eu só tenho números do lado de fora. E agora nós vamos resolver na ordem em que aparece. No caso, só temos 2 informações, vamos resolver. 54 dividido por 6, 9. Então, significa que o resultado de toda esta expressão numérica é o número 9. Não podemos esquecer que nós temos que usar as regras para trabalhar com uma expressão numérica.